Salve, meu aluno querido, aqui é o professor Pablo Jamil, que seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal. Hoje eu vou falar para você sobre objeto direto preposicionado. Hã? O quê? Como assim, professor? Eu sempre aprendi que objeto direto não tem preposição, objeto indireto tem preposição. E agora você vem me falar em objeto direto preposicionado? O que é isso? Cara, vou explicar para você nesta aula, pode ficar tranquilo. Mas, antes disso, já clica aqui, deixa o seu like, faça sua inscrição no canal para receber aulas todos os dias. Vamos entender um pouquinho, então, o que é esse objeto direto preposicionado. A primeira coisa que você tem que saber é que objeto direto preposicionado, só pelo nomezinho que você pega aqui, ó, objeto, você tem que saber que nós estamos falando de um complemento verbal. É complemento verbal, beleza? Quando nós estamos falando de objeto direto, nós estamos dizendo que é o complemento de um verbo transitivo direto. E Pablo, por que esse preposicionado? Aí que está. Nós adicionamos uma preposição, e aí você lembra lá do nosso ac, depst, preposições essenciais, a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás, certo? Você adiciona a preposição por alguma razão. Vamos descobrir por quê? Quais são as condições para que a gente tenha um objeto direto preposicionado? Primeiro caso, nós podemos ter um tratamento semântico diferenciado, ou seja, a gente vai mexer no sentido da expressão. E para mexer no sentido da expressão, eu preciso de uma preposição. Ou nós vamos ter aqui, ó, uma necessidade de evitar ambiguidade. Então, nós pensamos assim, estruturalmente falando, são dois casos. Ou você vai mexer com o sentido, ou você vai mexer com a forma de evitar a ambiguidade, uma confusão na hora de escrever. Vou mostrar alguns casos para vocês e eu quero que você acompanhe aqui comigo. Então, olha só, se você tiver verbos numa frase que estiverem exprimindo sentimentos, tá? Com verbos que exprimem sentimentos, você poderá ter um objeto direto preposicionado. Nesse caso aqui, ó, tenho eu amo a todos, o verbo é o verbo amar, não odiava a seus inimigos, e aqui é o verbo odiar. Tanto amar quanto odiar, quem ama, ama alguém, VTD, odiar quem odeia, odeia alguém, VTD. São dois verbos transitivos diretos. O que acontece? Acontece que nós estamos aqui, ó, com essa forma, esse a todos e a seus inimigos. Pablo, por que eu tenho objeto direto preposicionado aqui? Porque o complemento de um verbo transitivo direto é um objeto direto, certo? É esse o nome que ele recebe. Ó, quem odeia, odeia alguma coisa ou alguém. Então tem um objeto direto. Mas para que nós possamos colocar a forma complementar, e esse é um caso em que nós podemos ter a preposição ali, não é um caso em que você é obrigado a construir com a preposição. Você pode ter, não está errado. Colocar essa preposição tem a ver com uma tradição dos textos mais antigos. Então, essa preposiçãozinha que está aparecendo aqui, ela ajuda a realizar esse nosso tratamento semântico. Tá? Então essa preposição que aparece ajuda a formar o que a gente vai chamar de objeto direto P de preposicionado. Objeto direto preposicionado. Beleza? Não é um objeto indireto. Por que não, Pablo? Porque o objeto indireto é um complemento indireto, que é sempre indireto, que ele se faz de forma indireta, ou seja, completa um verbo transitivo indireto, ou é o complemento indireto de um verbo bitransitivo. Olha o segundo caso aqui, ó, para você evitar ambiguidade. Por exemplo, ao pai ama o filho. O verbo é o verbo amar. E eu tenho o filho. Esse o filho, ele é o sujeito. Pablo, como é que eu sei que ele é o sujeito? Porque nesses casos em que você tem uma ambiguidade na frase, você desfaz a ambiguidade colocando a preposição
antes do elemento que você quer que seja lido como o objeto, como o complemento. Então veja só, aqui ao pai é o nosso objeto direto preposicionado, porque ele recebeu a preposiçãozinha aqui para demarcar que ele era o alvo da ação. Na frase posterior acontece a mesma coisa. Durante a final, venceram aos franceses os chilenos. O verbo é o verbo vencer. Quem vence, vence alguma coisa, ou alguém, ó, VTD. O sujeito, os chilenos. Pega aqui, ó, sujeito. Pablo, por que eu sei que o sujeito não tem a preposição? Porque um sujeito não pode receber preposição. Não tem sujeito preposicionado. E este aos franceses é o nosso objeto direto preposicionado. Tá? Você tem a preposiçãozinha aqui para marcar o objeto direto preposicionado. Próximo caso. Quando a expressão se der por um pronome oblíquo tônico. Veja nesse caso aqui, ó. Celebramos. Quem celebra, celebra alguma coisa. Ou seja, ele é um verbo transitivo direto. Pablo, qual é o sujeito desse celebramos? O sujeito está oculto, o referente é nós. Nós celebramos. Celebramos o quê? Ou celebramos quem? Então, nesse caso, olha que coisa curiosa. Eu tenho a mim. Por quê, Pablo? Bem, em primeiro lugar, porque eu não posso colocar a palavra eu como complemento. Não posso falar celebramos eu nesta festa. Eu tenho que usar o pronome oblíquo. Então, nesse caso, celebramos a mim. O pronome mim é um pronome oblíquo tônico, certo? E esta preposição é a preposição que antecede o pronome oblíquo na sentença. E isso aqui forma para nós um objeto direto preposicionado. Quando eu tiver o pronome quem funcionando como meu objeto direto, e ele vai estar lá como pronome relativo. Olha só que coisa louca. Bárbara é a mulher a quem amo. Então eu tenho aqui, ó, duas orações. Primeira oração, Bárbara é a mulher, essa é a nossa oração principal. E a segunda oração, a quem amo. É uma oração subordinada, adjetiva restritiva. Dentro dessa oração, você tem o verbo amar. De novo, o verbo designando sentimento, né? O sujeito está oculto. Eu amo. Quem ama, ama alguém. E olha aqui, ó, o meu objeto direto é dado pelo pronome relativo quem. Quando isso acontecer, esta preposição aqui, ó, será obrigada a aparecer. Então nós temos aqui um objeto direto preposicionado. Beleza? Quando você começa a analisar essas estruturas, você entende que depende um pouquinho da estrutura, um pouquinho do tratamento semântico. Agora eu vou mostrar um caso em que o objeto direto preposicionado depende exclusivamente do tratamento semântico, do significado. Veja só, eu bebi da água que traz a vida. Eu tenho o verbo beber, que é um verbo transitivo direto. E eu tenho o verbo comerem, comerei do pão que o diabo amassou. Comer é verbo transitivo direto também. Ou seja, quem bebe, bebe algo, quem come, come algo. Mas você vai perceber que eu coloquei ali a preposição de para introduzir o objeto direto. Então, olha só, bebi da água e não a água, comi do pão e não o pão. Qual é a diferença? Quando eu digo para você, eu bebi da água, quer dizer que você não bebeu a água toda, você bebeu um pouco dela. Então aqui você tem uma noção de parte, é uma coisa que chamamos de noção partitiva. E é essa preposição que traz esse sentido para nós. O mesmo caso no comer. Olha ali. Comerei do pão. Quando eu falo comerei o pão, está aqui o pão. Se você comer todo o pão, ele não aparece com a preposição, mas comer do pão é comer uma parte, dar uma mordida, entendeu? Então eu uso aqui, ó, o objeto direto preposicionado nos dois casos para que eu possa ter um tratamento semântico específico para esses casos. Ou seja, eu trato do sentido de uma forma específica. Conseguiu entender? Conseguiu sacar como é que funciona o processo aqui? Pois é isso que eu quero que você entenda. Agora, para você aprender língua portuguesa de uma vez por todas, não sofrer, ter as explicações assim, ó, de uma forma clara e conseguir gabaritar todas as provas,
vem estudar comigo no Método Jamilk, cara. Você tem o link aqui embaixo para você conseguir fazer a sua matrícula e vir estudar comigo, tá joia? Então agora, faça a inscrição aqui no canal, ative as notificações e aí vem estudar comigo no Método Jamilk, que eu tenho certeza de que você vai adorar. Um grande abraço, até a próxima! Força, guerreiro!